você que está chegando agora, na verdade está assistindo uma reprise da nossa live em parceria com o projeto Mamães Família Um Bem Precioso. Nós estamos, na verdade, em uma live dupla. Estou aqui com vocês no Instagram e também pela página do Facebook do projeto, tá? Então você pode fazer essa opção de estar aqui no Instagram ou correr lá para o Facebook para participar também. A gente vai falar sobre planejamento familiar. Fica com a gente até o final. Vamos lá então, meninas. Tá tudo certinho? Então vamos começar, tá? Bom, primeiro, né, eu queria agradecer aí a participação das últimas meninas da live anterior que a gente fez, né, no mês passado. Eu acho que foi bem produtivo, né? A Lari me deu um feedback positivo, um retorno muito legal. As meninas gostaram muito. A gente falou sobre sobrecarga mental. E eu acho que esse tema, né, a gente não encerrou, né, naquele dia. Até se as meninas, né, gostarem desse tema, a gente pode estar voltando, tá bom? Esse tema que a gente vai falar hoje foi uma das sugestões, né, que eu coloquei. Teve uma votação, só que aí eu fui dar uma olhadinha lá na votação e eu percebi que, na verdade, era para eu falar de outro tema antes desse. Mas tudo bem, né? Na próxima live a gente combina e traz um pouquinho sobre o tema como fortalecer a rede de apoio, tá? Na verdade, era esse tema que eu tinha que falar hoje, mas enfim, né? Não sei porque que eu vi lá, planejamento familiar, enfim, me perdi nos números lá. Mas, gente, vamos lá, né? Então, eu não sei se, né, as meninas que estão me assistindo hoje são as mesmas que estavam naquela, né, na primeira do mês passado, tá? Então, vou me apresentar aqui para vocês e espero que vocês participem, tá bom? Vamos interagir aí nos comentários no Facebook, o pessoal que tá chegando aqui no Instagram também, tá? Então, a gente vai estar nessa live dupla aí, vou tentar, né, olhar aí e acompanhar os comentários, tá bom? Então, bora começar. É um tema que eu acho muito importante. Eu cheguei até a fazer uma enquete no meu Instagram essa semana, fiz ontem, na verdade, perguntando, né, para as pessoas se elas sabiam o que é planejamento familiar, né? Então, a gente teve quase 90% que não sabe, né? Então, eu falei, gente, é a hora de eu falar sobre esse tema, tá? Então, não é por acaso que a gente está aqui hoje, né? Com certeza isso vai ser de grande importância para você que está assistindo a gente. Depois corre lá compartilhar, né? É importante compartilhar por conta do projeto também, né? Para a gente divulgar cada vez mais essas ações, né? Do projeto Mamães e a gente poder aprender, né? Melhorar cada vez mais, né? A nossa vida, né? Eu penso assim, a gente sempre tá correndo, né? Aprendendo sobre as coisas, tá? Então, meu nome é Cássia Barbieri, sou psicóloga perinatal e parental. O que é isso? Eu sou aquela psicóloga, na verdade, um pouquinho diferente, tá? Não sou psicóloga de consultório, tá, gente? Eu sou psicóloga, né, de trabalhar aqui com vocês nas redes sociais, de fazer grupo, de levar palestras, orientações, eu trabalho com a prevenção, né, para que não chegue lá na parte de consultório, tá? Então, perinatal é em torno do nascimento, significa em torno do nascimento. E parental é para preparar as pessoas para essa transição, né? Que eu vou me tornar pai, eu vou me tornar mãe, né? Então, vou deixar de ser filha, essa mudança do papel social, né? Quando a gente tem que assumir esse papel, né, dentro de uma maternidade, de uma paternidade, né? E são mudanças, né, para o resto da vida. Então, é um suporte, né, que a área da psicologia ela vem para dar para as pessoas. Não é assim uma área muito antiga, uma área muito nova. E eu vou tentar trazer um pouquinho, compartilhar com vocês, né, esse olhar da psicologia, né, perinatal e parental, em relação ao planejamento familiar, tá bom? Então, pessoal que está assistindo aí, coloquem para mim, né, se vocês são gestantes, né, do projeto, hoje se já são mães, coloca pra gente aí como que tá a situação de vocês,
né? Ou é uma mãe, né? Está planejando um outro filho. Então coloca aí pra gente nos comentários, tá bom? Aqui no Instagram, mesma coisa, coloca pra gente aí nos comentários. Se você é gestante, se você já é mãe, coloca pra gente aí. Gente, tudo certinho? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tá tudo ok, né? Coloca aí, porque é muito estranho, né? Eu fico falando aqui e vamos dando retorno, vamos conversar, né? Vamos bater um papo. Então vamos lá, gente. Antes da gente falar sobre o planejamento familiar mesmo, deixa eu só tomar uma água aqui que eu tô com a garganta seca. Antes da gente falar sobre o planejamento familiar mesmo, a gente tem que tocar no assunto que, na verdade, na nossa cultura ainda não é. A gente não fala muito sobre isso, né? A gente tem um movimento, né, muito tímido, que a gente tem mais aqui nas redes sociais, né, que é pra gente falar sobre sexualidade, tá? Então, antes de eu falar sobre planejamento familiar, eu tenho que falar sobre sexualidade, né? Senão a gente não vai conseguir chegar numa linha de raciocínio, tá? Eu só queria dar as boas-vindas ao pessoal que tá entrando aqui pelo Facebook, tá? Do projeto. Tô vendo que tá chegando mais gente. Pessoal aqui do Instagram também, tá? Sejam bem-vindos. Isso aí. Oi, Isa, boa noite. A Isa sempre com a gente aqui nas lives. Então, vamos lá. Gente, falar sobre sexualidade, às vezes é um assunto, né? É um tema que a gente ainda encara como tabu, né? Mas não deveria ser. Porque sexualidade, né? Na verdade, o que significa, né? Sexualidade? O que eu quero trazer para vocês? Sexualidade não se resume a um ato sexual, gente, tá? É além disso, né? É a forma com que eu, né, me organizo, minha energia vital, tá? A gente tem até um conceito de sexualidade por meio do Ministério da Saúde, tá? Eu tô vendo aqui as meninas colocando, ó, mamãe e gestante. A gente tem mamãe e gestante. Olha que legal as gestantes aí na nossa live. Legal, gente, legal. Isso mesmo, fica com a gente aqui, tá? A gente tá com bastante gestante. Boa noite, meninas. Priscila, Má, Daiane, a Bruna. Isso aí, fica com a gente. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem o conceito de sexualidade do Ministério da Saúde, tá? Estou trazendo um material muito focado, né, e embasado pelo Ministério da Saúde, tá? Então, é um conceito que as pessoas elas associam muito, né, a questão mesmo do ato sexual, se resume a isso, tá? Ou aos órgãos genitais, enfim. Gente, não é só isso, tá? Olha só a definição, tá? O que é sexualidade? É um conjunto de características humanas que se traduz nas diferentes formas de expressar a energia vital, chamada, né, pelo famoso Freud aí de libido, né? Acho que vocês já ouviram falar sobre libido. Então, é aquela energia vital, né? Então, não é só o ato. Então, quer dizer, é aquela energia que a gente se conecta com as pessoas, né? Então, quer dizer uma energia pela qual se manifesta a capacidade de se ligar às pessoas, ao prazer e ao desprazer, né? Aos desejos, às necessidades, tá? Então, eu acho que se a gente começar, né, a enxergar dessa forma, vai ficar mais claro pra gente, né, a importância do planejamento familiar, tá? Boa noite, Joseli, a Ellen, a Dini, boa noite. Olha só as meninas chegando aí pra nossa live, hein? Então vamos lá, continuando então, né? O sexo, na verdade, é uma das dimensões da sexualidade, tá? Porém, a sexualidade, então, não se limita a ele, tá? Eu quero que isso fique bem claro na cabeça de vocês, tá bom? Porque assim, a gente, quando fala de sexualidade, né, de reprodução, né, a gente acaba limitando isso à questão
meramente biológica, né, de reprodução. E na verdade, gente, né, não é isso, né, que a gente tem que estar em mente. A gente tem que pensar grande, né? Então, a sexualidade envolve o quê, né? A questão da pessoa, que a gente fala subjetiva da pessoa, né? Que são os seus desejos, suas necessidades, né? Não é só a questão de reprodução, tá? Gente, vamos lá. Eu sei que são alguns conceitos, né? É domingo à noite, 7 horas da noite, né? Eu sei que vocês estão numa correria aí, mas deu para entender? Vocês entenderam, tá? O que que é esse conceito de sexualidade, tá? Coloquem aí um joinha pra gente aí nos comentários, vamos interagindo, tá bom? Então vamos lá. Então, eu entendendo esse conceito, eu vou lá para o que é realmente um planejamento familiar, né? Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já participaram, né? Já buscaram por esse serviço, tá? Então vamos lá. O planejamento familiar, o que que ele é, tá? Ele é uma possibilidade, tá? Uma possibilidade do homem, da mulher ou do casal, tá bom? Então a gente sempre vai pensar, pode ser da pessoa ou de um casal, tá? De poder fazer uma escolha livre e consciente, se quer ou não ter filhos, tá? Ai, que pena, olha, a Ellen tá falando que tá travando lá pra ela. Gente, coloca isso para você estar travando. Coloca aí, eu volto e falo de novo, não tem problema, tá? Às vezes a internet, né, esse horário tem bastante gente usando, né? Coloca pra gente, tá bom? E lembrando que depois vai ficar gravado, tá? Tanto no Facebook quanto aqui pelo Instagram, tá? A gente vai deixar gravado para vocês, tá? Então, a gente pode continuar, ok? Vou interagindo aí nos comentários, tá? Então, voltando, ó, o planejamento, então, né, ele possibilita, né, o homem, a mulher ou o casal de poder escolher livremente, conscientemente, se ele quer ter filhos ou não, tá? O número de filhos, quando, né, essa pessoa, o casal quer tê-los, né? E o espaçamento, né? Ok, Isabela, obrigada. E o espaçamento entre eles, tá? Olha que bacana, né? Eu vou conseguir refletir, vou pensar sobre isso, tá? Então, e aí através, claro, né, de métodos contraceptivos existentes, tá? Ok, gente, deu para entender? Qualquer coisa eu volto, tá? Então, planejamento, né? O nome, na verdade, já fala, né? Já dá dica. É planejar, né? Planejar a minha família, né? Que tamanho que eu quero essa família, se fica ali, se para ali só do casal, né? Que tem, hoje em dia, a gente tem casais que não querem ter filhos, né? Ou, olha, eu quero planejar, né? Tem gente que fala, olha, eu quero minha casa cheia de crianças, né? Mas a gente vai pensar, agora a gente vai refletir também sobre uma questão importante, tá? No Brasil, olha só, estou trazendo um dado bem atualizado. No Brasil, mais de 50% das gestações não são planejadas, tá? Isso nos preocupa? Nos preocupa, tá? Por quê? Uma gravidez não planejada pode se tornar um fator de risco, tá? Um fator de risco tanto para a mãe, né, quanto também para o bebê, tá? Por quê? Às vezes são gestações aí que, né, ela acontece, né, uma gestação que acontece no momento, né, não muito, vamos colocar assim, muito propício, né? Eu sei que é difícil, não tem um momento ideal, né, gente, pra gente ter filhos, não tem, tá? Mas existem alguns fatores que juntos, né, acabam assim deixando uma situação mais favorável, né, para você ter um filho, né? Mas quando a gestação não é planejada, o que que acontece, né? Primeira coisa, né, quando essa mulher recebe essa notícia, né, o que acontece? Vocês já passaram por isso, né? De repente, olha lá, o teste deu positivo, né? E você não estava planejando, você não estava esperando, né?
já imediatamente, né, isso já vai transformar a vida daquela mulher, tá? Então a gente vai pensar aqui, né, com o olhar de saúde mental dessa mãe, né, dessa futura mamãe. O quanto que isso pode influenciar, né, ao longo da gestação. Então pode ser que ela não poderia engravidar, né, e ela engravidou, e aí é uma gestação de alto risco, né? Então acaba colocando essa mulher em risco também, tá? Então a gente vai refletindo sobre isso também, tá? Então, dessa forma, milhares de gestações ocorrem no momento não esperado, tá? Pela mulher, pelo homem ou pelo casal, tá? E aí os desfechos de uma gravidez não planejada podem ser diversos, tá? Pode ser uma sensação de alegria, né, por estar grávida, só que ao mesmo tempo, às vezes uma rejeição, né? A gente vê muito em gestantes, isso é algo comum, tá, gente? Se você tá gestante, tá me assistindo agora, eu vi que tem bastante gente assistindo, olha que legal. Tá gestante, né? Muitas mulheres gestantes aí. É muito comum esse sentimento de ambivalência. Nossa, o que é isso, Cássia? É aquele sentimento, né, que eu coloco assim, os extremos, né? Uma hora eu aceito a gestação, outra hora eu não aceito, né? Eu tô amando, tá grávida, depois eu tô odiando, tá? Isso é comum e esperado, tá bom? Mas numa gestação, né, não planejada, isso pode ficar mais evidente, tá? Um outro tema também relacionado, né, à questão do planejamento familiar é a questão da saúde mental materna, tá? Antes de eu aprofundar mesmo no planejamento familiar, eu quis trazer esses dados, né, que a gente está falando com muitas gestantes aqui, né? E é um alerta, né, para a saúde mental mesmo, tá? Eu estou trazendo aqui dados bem recentes, né, pesquisas bem recentes que foram feitas com gestantes. E olha só, gente, como me chamou a atenção isso, né? 32% das gestantes apresentam algum sintoma de ansiedade, tá? Na verdade, alta ansiedade. Alta ansiedade, na verdade, é quando a ansiedade a gente tem, né? É normal, a gente já nasce, né? Com ansiedade, com estresse, enfim, né? É normal. Agora, alta ansiedade é quando, né? Passou dos limites, né? Quando você fica ali o tempo todo ansiosa e aquilo te faz mal, tá? Então, olha, 32% das gestantes apresentam algum sintoma de alta ansiedade, né? Eu achei muito preocupante. E só uma observação: essa pesquisa foi feita antes da pandemia, tá? Eu vou tentar buscar depois, né, pesquisas mais atualizadas, que eu acredito que, né, eles estejam agora estudando as gestantes na pandemia, mas a gente sabe que esses dados vão, né, vão superar, né? Essas informações aí, elas conferem com a nossa realidade, né? E agora acho que de 32% vai aumentar, né? Muito mais. 62% das gestantes apresentam alguns sintomas de estresse, tá? A gestante, ela é estressada, faz parte, tá bom, gente? Não deixa o pessoal de casa saber, tá? Mas esse estresse que a gente está trazendo aqui, né, dessa pesquisa, na verdade é aquele estresse constante, né? Porque estressar a gente estressa mesmo, tem que fazer, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, por exemplo, né? Mas é um estresse nocivo, tá? Que faz mal mesmo para o organismo, tanto da mulher quanto para o bebê, tá? E olha só, é um dado que eu achei muito preocupante: 22% das gestantes apresentam algum sintoma de depressão, tá? Isso foi que me chamou mais atenção. Vamos lá, vamos pensar nessa linha de raciocínio. 22% seria a cada 4 gestantes, uma apresenta algum sintoma de depressão, tá? Então, eu achei muito preocupante, por isso que eu quis compartilhar com vocês esses dados, tá? Então, olha só, lá do planejamento familiar, né?
o quanto que a gente já se preocupa com a saúde mental materna, né? Porque se eu tenho uma gestação não planejada, isso pode influenciar nessa saúde mental dessa mãe, tá? Então, eu quis trazer esses dados para a gente alertar. E aí, gente, né? Se você aí tá gestante, você tá identificando alguns sintomas, né? Ou de alta ansiedade, estresse, depressão, procure o quanto antes atendimento, tá? Pode ser atendimento com o seu obstetra, né? Pode comentar com ele na consulta de pré-natal. Como você pode procurar também atendimento psicológico, tá? A gente sabe, né? A maioria dos serviços públicos, vamos colocar assim, né? A gente não tem, né? No Brasil a gente não tem, no serviço público a gente não tem um psicólogo perinatal, por exemplo. Né? É um sonho, a gente vai chegar lá, gente, a gente vai brigar por isso, mas nós não temos, né, esse profissional que é especializado no atendimento, né, para fazer um pré-natal psicológico, por exemplo, com as gestantes, né, que isso poderia aliviar muito desses sintomas, né. Olha lá, a Larissa colocou assim, infelizmente aqui no projeto vemos muitas barrigudinhas passando por isso, né, é bem isso mesmo, Larissa, né, eu imagino mesmo, né, é um público, né, que precisa mesmo desse olhar, né? As gestantes, em geral, né, nesse momento, a gente precisa acolher muito, né? O fato de vocês estarem aqui hoje, meninas, né? Acho que vai ser muito importante até para vocês, né, reconhecerem alguns sinais e pedir ajuda, tá? Então vamos lá. Para a gente continuar, eu falei um pouquinho de saúde mental materna, mas tem um outro dado também que é importante. Por quê, né? Qual a importância de fazer o planejamento familiar, né? Além dessa questão de ter ou não ter filhos, a gente tem que pensar também numa redução de mortalidade materna, tá? Por quê? A gente, né, pensando na questão da saúde física, vamos colocar assim, da saúde física da mulher, né? Tem mulheres, por exemplo, que não podem engravidar porque já tiveram uma pré-eclâmpsia, né, na gestação anterior, seria uma terceira cesárea, enfim, são vários fatores de risco, tá? E aí, esse planejamento familiar seria o quê? Um fator de proteção para que essa mulher, né, não corra o risco de morrer no parto, tá? Eu sei que esse assunto é pesado, né? Tem gestantes, né, assistindo a gente aqui, podem estar aí com uma gestação de alto risco, né? Mas eu acho que é o meu dever falar nisso, né, com vocês, né? É muito importante que a gente fortaleça, né, a rede pública, principalmente de saúde, tá? Para que a gente tenha melhores serviços de planejamento familiar, tá? Porque, olha só, né? É importante para prevenir a mortalidade materna, gente, né? E isso, claro, né? Sem falar na questão dos abortos provocados, tá? Que quando a gestação não é planejada, né? Muitas mulheres recorrem ao aborto provocado, né? Procuram clínicas clandestinas, né? Pessoas sem nenhuma capacitação ou, né, recorrem à medicação, né, e se colocam em risco, né, a vida também, né, desse bebê. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, mais aprofundado em relação ao planejamento familiar, né? Por isso que eu achei muito importante, né, falar sobre esse tema com vocês, né? Que apesar da maioria estar gestante, né, o projeto Mamães né, atende aí o público prioritário são as gestantes, né? Mas já pensar com elas durante já a gestação, né? Qual será o próximo passo depois que o bebê nascer, né? Vamos lá sentar, vamos fazer esse planejamento familiar, né? Fazer valer mesmo, tá? Então, por isso que a gente está aqui falando com vocês hoje, tá bom, meninas? Espero, né, que vocês estejam entendendo aí. Coloquem pra gente nos comentários aí se vocês estão tendo alguma dúvida. O pessoal do Instagram também, tá? O pessoal que entrou agora, seja bem-vindo. Não tô dando conta de acompanhar aqui, são, né, 2 canais que eu tô fazendo aqui a live, mas eu acho que tá dando para entender, né, a importância do planejamento familiar, tá? E aí, né, essa questão do aborto, gente, eu sei que tipo assim, é algo bem delicado, né? Eu particularmente, eu acho
um assunto muito polêmico, tabu ainda, né? Mas enquanto a gente não fala, o negócio não anda, né? A gente não resolve, tá? Então eu acho importante a gente falar sobre isso também, tá? Porque acontece, né? É algo que acontece, né? Infelizmente acontece. Então a gente precisa trazer alguma discussão, né, relacionada a essa questão legalização do aborto, enfim, a gente, né, é uma questão muito delicada, tá? Ariane acabou de chegar aí, boa noite. Fica com a gente até o final, tá bom? O pessoal do Instagram também, fica com a gente até o final. Então vamos lá, gente. Vamos pensar, né? Na prática, né? Eu falei para vocês, planejamento familiar, o que é? Planejar, né? Vamos pensar, na prática, como será que funciona isso? Né? Pensando na realidade do Brasil, tá? Coloquem nos comentários aí como que é para vocês, como que vocês imaginam, ou se vocês já participaram de algum planejamento familiar, como que foi? Vamos interagir, gente. Senão só eu fico falando aqui, né? Às vezes eu vou fugir um pouquinho do que vocês precisam de, né? De discussão do tema. Coloca para mim aí nos comentários. Planejamento familiar, assim, o nome, talvez a maioria já tenha escutado, né? E talvez a maioria tenha associado a famosa distribuição de preservativos, né? Principalmente masculinos, que você tem lá na recepção de um posto de saúde, por exemplo, né? Ou quando você tem que ir lá falar com o assistente social lá da saúde, para fazer todo um processo para fazer aí a cirurgia de laqueadura, ou, né, seu marido, companheiro, enfim, fazer uma vasectomia, né? Então, na verdade, o planejamento familiar não se resume a isso, tá? Mas no Brasil, o que a gente vê é o planejamento familiar associado a só a distribuição, né, desses métodos contraceptivos ou aí uma orientação sobre laqueadura, vasectomia, tá? E a gente sabe que planejamento familiar é além disso, tá? Bem além disso. Então, eu acho que esse primeiro esclarecimento é importante, porque senão, né, as pessoas vão falar, mas eu nem preciso, né, sentar lá com a enfermeira, por exemplo, do posto de saúde, com o meu médico da família, né, ou com a minha psicóloga lá do posto, enfim, não preciso sentar lá não, porque, né, eu vou lá, pego lá o preservativo, ou eu vou lá e tenho acesso ao anticoncepcional injetável, né? Ou é mensal, é trimestral, e já estou fazendo meu planejamento, tá? Além disso, o planejamento familiar ele é importante, né? Porque ele vai se aprofundar na relação aí, né? Se for um casal, por exemplo, na relação desse casal, né? De pensar ou repensar algumas escolhas, tá? Ou muitas vezes, né, da pessoa, né, porque tem pessoas que querem viver uma maternidade solo, uma paternidade solo, por exemplo, né, e não querem ter filhos, né, tem pessoas que não querem, do outro lado da história, tá? Então, eu acho que é importante, né, sentar e falar sobre isso, né? Então, para deixar bem claro, gente, planejamento familiar não se resume, né, a você oferecer métodos contraceptivos, né? Para você controlar ali a reprodução ou, né, pensar ali em ter o filho, né, na reprodução, tá? É além disso. Acho que deu para vocês entenderem um pouquinho? Tá ok, tá tranquilo, né? Vamos participar aí, gente. Tô vendo, ó, a Larissa colocou assim, ó, assista até o final, aproveite a casa para tirar dúvidas. Isso mesmo, tá? Eu não vou trazer dados aqui hoje, por exemplo, né, que o projeto ele se localiza na cidade de Bragança Paulista, tá? Para quem não conhece, né, o projeto Mamães Família Bem Precioso tá aí desde 2017, né, Larissa? Auxiliando aí muitas gestantes, mamães e famílias de Bragança Paulista, tá? Mas hoje eu não trouxe, né, assim, dados
né, da rede aqui de Bragança, até porque eu não tenho muito conhecimento, né? Eu trabalho em uma outra cidade e lá eu vejo que é bem diferente, né? A gente tem lá um serviço que funciona e por isso que eu tô brigando, né? Tô vindo aqui falar com vocês porque eu vejo que é muito importante, que faz a diferença, né? Eu acho que é importante a gente brigar pela melhoria dos serviços públicos, né? Então, hoje eu não vou abrir, né, nessa questão, né, o que tem disponível, por exemplo, em Bragança, tá? Mas eu já oriento que vocês procurem o posto de saúde de vocês. Isso já pode ser pensado no pré-natal, viu, meninas? Tá? Já pode ser pensado, né? Às vezes até melhor quem tá ainda no começo, né, da gestação, né, para ver com calma, porque no final da gestação, né, vocês vão estar mais cansadas. A gente sabe que a ansiedade ela aumenta, né? Então, às vezes o planejamento familiar não vai ser um assunto que vocês queiram, né, pensar, né? Vocês vão pensar mais no parto, né? Ai, meu Deus, como que vai ser, né? A amamentação, a rede de apoio, quem vai me ajudar, quem vai ficar no hospital, né? Mas é importante, né, já ir pensando no pré-natal, né? Ir pensando e conversando, né? Que assim que nasce o bebê, né? Depois, né, vocês têm um tempo para procurar a unidade de saúde de vocês, né, para fazer lá uma consulta, né, e às vezes essa consulta é o pontapé para esse planejamento familiar, né, para colocar em prática, né, o que você já decidiu na gestação, tá? Então essa é uma orientação muito bacana, é algo que, né, a gente trabalha realmente uma prevenção, tá? Meninas, vamos lá, gente, vocês têm que interagir comigo, vamos interagir. Tá todo mundo quietinho aí, todo mundo cansado. Pessoal aqui do Instagram, sejam bem-vindos. E aí, coloca pra gente, né, se vocês têm alguma dúvida ou quer colocar algum exemplo, coloca pra gente. E daí a gente vai pensando, né, na realidade de vocês também, tá? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Às vezes é isso também. Tá tudo ok aí, Larissa? Coloca aí pra gente. Aqui no Instagram tudo certinho. Então, o planejamento familiar, gente, é algo que vai prevenir outros problemas, né? Eu acho que é importante, né, a gente pensar, às vezes, a longo prazo, né? A curto, médio e longo prazo nesse planejamento. E conversando, né? Se você tem um companheiro, né, um parceiro, uma parceira, né? E vocês irem conversando sobre isso. Por quê? Né? Hoje em dia a gente tem acesso, né, a mais métodos, né? A gente tem aí a pílula, né? Que é via oral. A gente tem o anticoncepcional injetável, né? Tem o mensal, tem o trimestral. Na rede pública eu sei que tem o DIU de cobre, né? Que tá aí pelo SUS, que são os métodos reversíveis, né? Que a gente fala, né? Se você pretende aí engravidar, você, né, para de tomar a pílula, você para de tomar a famosa injeção, enfim, né? E aí você, né, pode tentar engravidar. E tem os irreversíveis, né, que seriam a laqueadura e a vasectomia, tá? Um dado importante, assim, pelo SUS, né, eu não sei Bragança, tá, gente? Mas pelo SUS, vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, na cidade que eu trabalho. O próprio município, né, ele consegue ampliar esse programa de planejamento familiar. Então, lá é muito mais tranquilo, muito mais fácil ter acesso a uma laqueadura, por exemplo, tá? E a laqueadura, na maioria dos municípios, a mulher precisa estar grávida, tá? Do terceiro filho. Então, tem que ter acima de 25 anos e estar grávida, né? Ou já ter, no mínimo, 3 filhos, por exemplo, né?
E aí é difícil às vezes, né? Porque a gente acompanha alguns casos que a mulher não completou 25 anos, né? E já tá com 4 filhos, né? Ou ela tem a idade, né? Mas não tem a quantidade de filhos, tá? Então é importante procurar saber, né, no seu município de origem, né? Qual que é o perfil, né? A partir de qual perfil que ele tá, né, trabalhando os critérios de poder realizar uma laqueadura, por exemplo, né? A vasectomia, eu sei que para o homem tem que ter 2 filhos vivos, e para o homem é bem mais simples, né? Isso também é uma discussão que vai longe, né? Porque a maioria dos homens eles correm, eles fogem, né? A vasectomia é um procedimento bem mais simples do que uma laqueadura, né? Porque a mulher já vai ter que passar por todo o trabalho de parto, né? Geralmente uma cesárea, né? Seguida da laqueadura. E para o homem é bem mais tranquilo, né? A vasectomia ele faz, acredito que no dia seguinte ele já possa voltar a trabalhar, né? E aí tem aquelas questões, né, da nossa cultura, né, que vai tirar essa vasectomia, vai tirar a masculinidade desse homem, né, a libido desse homem, enfim, né? Ai, gente, chega disso, né? Já cansamos, já essa historinha pra boi dormir, né? Eu acho que aí é uma tática, é uma estratégia dos próprios homens, né, para não encarar essa vasectomia. Mas eu acredito que é importante a gente pensar em outros métodos, né? Não precisa pensar nesses radicais, né? Eu falo bem radical, né? Porque são irreversíveis, né? Irreversíveis no sentido que tem como reverter? Tem como reverter, né? Só que, por exemplo, pelo SUS não tem, né? Pelo SUS não tem essa reversão, tá? Aí, no caso, o homem tem que pagar a cirurgia para reverter, tá? Mas a gente pode ampliar esse olhar, né? E não tem aqui, ó, eu não vou passar para vocês uma receita de bolo, gente, tá? Planejamento familiar é único, único de cada pessoa, único de cada casal, tá? Então a gente tem que pensar naquela pessoa que tá ali, né? O profissional que vai atender, né? Uma pessoa, né, que queira falar sobre o seu planejamento familiar ou um casal, né? É aquele lugar único, né? Ela vai entender toda a história daquela pessoa, daquele casal, o que é possível, o histórico de saúde, né? Porque lembra que eu falei dessa mortalidade materna, né? Esse risco. Às vezes é melhor, né? Às vezes o homem fazer a vasectomia, né? Do que a mulher de novo passar por uma cirurgia, né? E tem que pensar também, né? Às vezes uma outra gestação, a mulher, né, ela não resistir, né, ela ter algum problema sério de saúde, né, então realmente tem que pensar no método que seja mais seguro, tá? E aí pensando em métodos, né, qual que é a orientação? É sempre a gente unir 2 métodos, tá? Então, o que, né, o Ministério da Saúde ele preconiza, né, qual que é a orientação, né, é sempre associar o preservativo a algum outro método, tá? Principalmente para as infecções sexualmente transmissíveis, né? Que são as ISTs, agora a gente fala ISTs, né? Não é DSTs, mas é ISTs. Então, eu acho que é importante, olha só, é tudo questão de conversar, né, gente? É o que a gente tá falando aqui agora. Tudo questão de conversar, né? É que o problema, às vezes, sabe o que acontece, né? Quando eu fui estudar um pouquinho, me aprofundar sobre esse tema, a gente fica muito no piloto automático, né? Fica lá vivendo essa vida louca, ainda mais agora a pandemia, né? Fica no piloto automático e de repente, pá, acontece, né? E a gente não planejou, né? E às vezes, o que eu percebo, às vezes fica a responsabilidade muito para a mulher, né? Quando a gente fala de casal, heterossexual, por exemplo, né? Fica a responsabilidade para a mulher. A mulher tem que tomar a pílula, a mulher tem que lembrar de ir lá tomar o anticoncepcional injetável lá na farmácia, no posto de saúde, entendeu?
Então, acho que é uma questão também de a gente discutir essas questões de gênero também, né? Que a responsabilidade é do casal, né? É dos dois, né? Então, os homens também têm que ter essa responsabilidade, porque senão fica o peso só para a mulher, né? Daí, quando a mulher engravida, olha, né? Aí o homem é fácil falar, eu não queria porque você não se cuidou. Não é verdade, gente? Quanto que a gente já não ouviu e ouve isso ainda, né? Eu não suporto ouvir isso, né? Porque chega a ser uma violência contra a mulher. Né? Eu sou muito crítica, né, nessa questão. Né? A responsabilidade é dos dois, não é só da mulher. Né? Tanto que depois a responsabilidade é dos dois. Mas, né, quando a gente vai falar da sobrecarga mental, a gente percebe que ainda a carga é muito grande para a mulher. Né? Mas a gente está aqui para mudar essa realidade. Né? Aos pouquinhos, né? Eu sempre falo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora isso vai mudar, uma hora a nossa cultura vai mudar, né? Então, eu acho que o fato de a gente falar sobre planejamento familiar, né? Falar o que tem que fazer, né? Vai ser importante, né? Até para essa geração que está vindo, né? Essas novas gerações aí, né? Que estão chamando a gente de cringe, né? Não sei se vocês viram nas redes sociais aí, né? Eu tô me sentindo o tio da Suquita, né? Eu sou de geração já, né? Década de 80, de 90, enfim, né? A gente precisa orientar essas novas gerações, né? Vamos trabalhar com os adolescentes, né? Quem tem adolescente em casa, né? Tem que orientar sobre isso, né? Porque os adolescentes, né, entrando um pouquinho nessa temática, não sei se, né, o projeto está aí acolhendo também, né, gestantes, adolescentes, enfim, né? Mas os adolescentes, eles estão num período que a gente fala que é uma fase, né, potencial de crise, tá? Por que potencial de crise? São muitas transformações ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Hoje nós temos muitas adolescentes, né, que estão em crise, tem crise de ansiedade, por exemplo, por conta da menstruação, né? Não dá conta daquilo, né? Daquela situação, daquele lugar que às vezes ela vai ter que ocupar, né? É aquela perda do corpo infantil, né, para o corpo já de adulto, tá? Então a gente tem muito isso, muito caso assim de gestante, de adolescente que, né, ficou gestante, às vezes na primeira relação sexual, né? E olha só que baque, né? Poxa vida, ela nem iniciou a vida dela, nem sabe direito ali, né? O que estava acontecendo, de repente engravidou, né? Então a gente tem que ter esse olhar mais ainda acolhedor para essa gestante, né? Para o casal aí, né? Se tiver aí, né? Um parceiro, uma parceira, acolher também, né? Fazer o planejamento familiar, né? Porque a gravidez na adolescência ainda assim, a gente encara ainda como uma questão, um problema de saúde pública ainda, né? Porque não é nem tanto pela questão física, né, do adolescente, mas é pela questão social, tá? Então, vai ser, né, uma mulher que não vai ter a mesma oportunidade que as outras, por exemplo, né? Então, às vezes ela vai deixar de estudar, às vezes ela vai ter que ir mais cedo até para o mercado de trabalho, né, para poder sustentar a criança. Então ela vai ter uma cobrança maior, né, da parte social, né? Então, só o fato dela ter que abandonar a escola, por exemplo, ela já vai perder muito, né? Pensar que hoje em dia a escolaridade é importante, não tem que fazer, né? A questão das oportunidades, né? Onde você vai hoje em dia exige a questão da escolaridade, a mínima, né? E aí, de repente, essa adolescente, ela se vê com o bebê no colo, tendo que cuidar da conta, né, de voltar para a escola, ela não tem rede de apoio, e aí a gente vê, né, situações muito críticas, né? Então, se a gente não pensar no planejamento familiar com as adolescentes, por exemplo, gestantes, né, a tendência, né, é que a situação dela, daqui a um tempo, ela engravide novamente, né? E vai ficando cada vez mais difícil, né, dela atingir ali aqueles sonhos, né? E olha só a saúde mental, né, dessas gestantes adolescentes, né? Como será que deve estar aquela, né, ansiedade, aquele estresse,
né? Uma depressão, a gente vê muito isso, né? Já no adolescente, né? Uma tendência à depressão, uma tendência a ideações suicidas, né? A tentativa de suicídio, né? Por isso que eu falei para vocês, é um período potencial de crise, né? Então a gente tem que ficar atento também aos adolescentes, tá? Gente, eu tô falando aqui, vocês vão colocando aí, por favor, vocês estão muito quietinhos, gente. A turminha que participou da primeira live tava mais animada. Acho que é o tema também, né? Esse tema faz a gente ficar pensando, né? Nossa, e agora, né? O que eu vou escolher? Será que eu vou querer ter mais filho depois desse? Não, vocês estão pensativos aí, né? Mas isso é bom, né? É um momento da gente refletir, né? É que nem eu falei pra vocês, a gente não para pensar um pouquinho, a gente fica no piloto automático. Piloto automático não é legal, né? Ele é importante às vezes para nossa saúde mental, porque tem muita coisa que a gente tem que pôr no piloto automático, né? Principalmente os palpites das pessoas, a gente escuta e, né? Mas quando diz respeito à nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental, a gente tem que parar assim. Desliga o piloto automático, vamos sentar, vamos pensar, vamos nos cuidar, né? Esse autocuidado, principalmente na gestação, é muito importante, tá? Vamos aproveitar que a gente está falando com as gestantes, principalmente, esse autocuidado agora, né? Se cuidar tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Isso vai refletir diretamente na saúde do bebê, tá? Então, né, a gente vai ter outros temas aqui que a gente vai poder trazer mais aprofundado sobre isso, né? Mas como o foco aqui hoje é planejamento familiar, eu quis trazer essa associação, né? Quando a gente planeja, a gente previne uma série de problemas futuros, né? Principalmente aí, então a gente vai prevenir um aborto provocado, redução de mortalidade materna, né? Evitar o agravamento, o surgimento, né, de problemas emocionais, né? Então a gente vai melhorar a saúde mental materna, né? Então a gente vai prevenir uma série de problemas, tá? Só que infelizmente no Brasil, né, a gente precisa melhorar muito, muito mesmo, tá? Porque quando a gente fala de planejamento familiar, né, muitos profissionais ainda associam, né? Então eu vou lá oferecer os métodos. Não, não é isso, tá? A Rita falou agora, ficou bom. Ixi, será que ficou ruim a transmissão aí, gente? Vamos torcer para que, né, a hora que a gente salvar, dê para vocês assistirem a reprise tranquilos, né? Sem travar, né? Mas então, gente, o caminho é esse, tá? É a gente ir lá. Se você tá gestante, ainda na gestação, ou se você não tá gestante, não tem problema. A hora é agora, tá? Senta lá, vai, procura o posto de saúde, senta com a enfermeira, com o médico, enfim, com um profissional de referência, comenta lá com ele, olha, eu quero, né, discutir sobre o meu planejamento familiar, né, tô pensando em ter filhos, olha, eu não quero, enfim, né, cada um vai ter a sua história, né, cada um vai ter seu desejo. Lembra que eu falei para vocês da sexualidade, né? Então, o desejo, a necessidade, tá? E isso faz parte da vida do ser humano, tá? Então, vocês vão estar falando de questões muito importantes, né? E a questão hoje de ter filhos ou não, ela é muito relativa também, né? A gente tá, nossa, no meio de uma pandemia, né? Mas a vida continua, né? Muitos casais falam, nossa, e agora, né? Eu lembro até de um caso, né? Eu estava atendendo uma moça, na época que eu atendi consultório, né? Mas foi bem breve, porque, como eu falei para vocês, né? Eu trabalho de outras formas. Não tenho um perfil de consultório, não. O negócio é aqui mesmo, né? Com vocês nas redes sociais. Mas eu lembro de uma moça que a gente estava, né? Conversando, iniciando, né? Um acompanhamento e foi muito legal, assim. A gente começou o acompanhamento, ela estava, né? Pensando ali, né, querendo ter filho, tentando identificar, né, qual seria a dificuldade de engravidar. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia, a gente teve que suspender atendimento. Naquela época, a questão do online ainda era bem complicada, né?
Muitas pessoas ainda estavam tentando entender, nossa, como será que é um atendimento psicológico online, enfim, né? E é difícil, né? Nem todos, né, conseguem fazer, ter, né, essa liberdade de fazer esse atendimento em casa, por exemplo, né? Não vai ficar à vontade, porque às vezes vai querer falar e vai achar que o marido está escutando, alguém está escutando, né? Mas enfim. E aí essa pessoa, na verdade, não, né, falou, olha, vamos esperar voltar, né? Porque a gente pensou que ia durar pouquinho essa pandemia, né, gente? Vamos esperar voltar e o presencial aí a gente continua. E aí, olha só o que aconteceu. Ela engravidou na pandemia. E eu fiquei super feliz, né? Então, eu acho que essa questão do momento ideal, ele não existe, né? Por mais que a gente esteja, às vezes, num período difícil, mas às vezes é importante para aquele casal, né? Ainda mais hoje em dia que a gente está vendo o quê? Um crescente aumento de gestação tardia, né? Então, aquela mulher que deixa para engravidar depois dos 30, por exemplo, né? A gente está vendo 40 anos, enfim, né? E às vezes para aquela mulher o tempo está correndo, né? É uma corrida contra o tempo, né? Então a gente tem que, por isso que a gente tem que pensar, né? Planejar, tem que olhar para aquele casal, para aquela pessoa, de acordo com a sua realidade, tá? Então a gente espera, né, que os profissionais daqui para frente melhorem os seus atendimentos nessa questão do planejamento familiar, né, que seja mais efetivo, né, que não chegue lá só oferecendo os métodos, né, que entenda toda a história do casal, né, toda a dinâmica daquela família, né, que possa às vezes, né, servir ali como um apoio, né, até para as escolhas serem mais conscientes, né, porque às vezes a gente não tem acesso, né, às informações, né? E isso acaba prejudicando o nosso planejamento familiar, né? Às vezes, nossa, eu não sabia, olha, tinha um DIU de cobre pelo SUS, né? Porque eu sou uma pessoa que se eu tomar, né, a pílula ou injetável, eu tenho problema de trombose, por exemplo, né? Então, você vai poder olhar com calma cada método, né? Vai falar, olha, qual será que fica, né, mais acessível, qual que vai poder ser mais efetivo no meu caso, né, no caso do meu companheiro. Então, a gente tem que pensar, né, de uma forma ali única, tá, gente? Eu tô frisando muito isso, né, porque é o que a gente espera aí dos serviços mesmo, né? A gente espera isso dos profissionais, né, que eles acolham as famílias e que possam oferecer um serviço de qualidade, tá? Gente, alguma pergunta? Olha, vocês têm mais alguma pergunta aí, alguma colocação? Que eu vi aqui que o nosso tempo tá acabando. Passou tão rápido, como assim? E aí, Larissa quer colocar alguma coisa, alguma observação? Quer colocar alguma coisa aqui de Bragança, né? Que eu não tenho muito conhecimento, gente, né? Não quis me aprofundar nessas questões. Coloca aí pra gente, tá? Pessoal aqui do Instagram também, se você quiser, pode colocar, né, alguma dúvida, alguma pergunta. Coloca pra gente que a gente já vai encerrar a nossa live. Aproveitem, gente, porque depois é só o mês que vem que a gente vai estar, né? O tema daí vai ser em relação à rede de apoio, aí sim, né? A gente vai poder falar sobre o tema aí, o segundo mais votado, tá? Que esse foi o terceiro. Eu inverti as ordens. Tudo certinho, gente? Entenderam? Coloca aí pra gente. Ó, então, o que a gente espera, tá? Que o planejamento familiar seja um fator de proteção, tá? Que ele proteja as famílias, né? Então, um bom trabalho de planejamento familiar oferecido à população, né? Ele vai diminuir as gestações não planejadas, o número de abortos e o número de problemas de saúde mental na gestação e pós-parto, tá? Eu tô falando muito de gestação aqui, mas tem a questão do pós-parto também, tá?
A gente tem que pensar em todo esse período perinatal que a gente fala, em torno do nascimento, né? Então, tanto na gestação, no parto e no pós-parto, né? A gente vai prevenir muitos problemas, tá? Então, meu foco é esse, né? Prevenção. Então, o planejamento familiar tem tudo a ver com a questão da psicologia perinatal, tá? Tudo tranquilo, gente? Coloquem aí, então, se tá ok. Que aí eu quero agradecer a participação de todos vocês, tanto aí no Facebook, né, as meninas do projeto Mamães, Família, um Bem Precioso, quanto você aqui do Instagram que ficou com a gente até o final, ou que está assistindo a reprise, tá? Queria agradecer, a gente está encerrando aqui então. Uma ótima semana para vocês. Se cuidem, por favor, continuem usando máscaras, tá bom? Álcool e gel. As gestantes principalmente, tá? Quando for pro pré-natal, a gente toma cuidado, né? Tem que fazer pré-natal, é importantíssimo. Levem essa questão de planejamento familiar pro pré-natal de vocês, tá? Vocês viram como que é importante. E procure sempre ajuda. Peçam ajuda, tá? Vocês têm um canal aí, ó. O Projeto Mamães, né? É uma rede de apoio de vocês muito grande, né? Eu que agradeço, Larissa. Eu adoro falar, né, sobre esses temas, então para mim é uma delícia estar aqui, tá? É um prazer. Se deixar, eu fico aqui falando e tem um monte de dados para passar para vocês, né? Mas vamos deixar para o próximo encontro, tá? E aí a gente vai falar então sobre, né, como fortalecer a nossa rede de apoio. Olha, isso daí é um desafio, mas é possível, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês, se cuidem. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Eu estou no Facebook, eu tenho uma página no Facebook, estou no Instagram também, tá? Estou iniciando aí uma temporada de lives, então a gente vai falar sobre muita coisa. Vou trazer consultora de amamentação, a gente vai falar sobre autismo, sobre adoção, olha, sobre vários temas relacionados aí, né, à maternidade, paternidade, tá bom? Então fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite.